Marcos capítulo 2, o verso 1. Hoje de manhã eu estive lá na sede, fui fazer uma parte lá do culto, aí eu fui ministrado por esta palavra. O Valcir ministrou essa palavra, eu peguei e falei, eu vou ministrar também esta palavra, porque já é uma palavra que está no meu coração. Amém, irmãos? Eu ia ministrar uma outra palavra, mas hoje de manhã ele falou e aquilo falou tanto comigo e eu preciso ministrar essa palavra para você hoje aqui. Amém? Vamos orar pelo nosso Brasil antes? Estenda sua mão para cá por essa bandeira. Pai, nós oramos pelo nosso Brasil e nós declaramos a bênção do Senhor sobre esta nação. Declaramos que o Brasil é do Senhor Jesus. Declaramos que o Senhor derrama sobre o Brasil a tua bênção, a tua graça, a tua misericórdia, o teu amor, Pai. A Lu vai continuar orando pelo Brasil e nós vamos declarar, junto com ela, a bênção do Senhor sobre esta nação. Amém. Senhor, em nome de Jesus, nós colocamos o Brasil no teu altar, porque nós confiamos plenamente no Senhor. Nós não confiamos naquilo que nós podemos fazer ou ser, mas sim no que está escrito na tua palavra, mas sim naquilo que o Senhor determinou para a nossa nação. Eu oro para que o Senhor acampe os teus anjos ao redor, em cada fronteira, de cada estado, de cada cidade. Deus, eu oro para que sejam eleições em paz, Senhor, na paz. Tranquiliza o coração dos brasileiros, Senhor, neste momento que estamos todos ansiosos. Nós sabemos que podemos confiar no Senhor, que o Senhor tem o melhor para a nossa nação. Deus, eu oro sobre cada projeto colocado no Congresso, sobre o Senado, sobre os ministros, sobre os deputados, sobre os governos, sobre os prefeitos, sobre os vereadores, Senhor. Em nome de Jesus, o homem pode fazer planos, Senhor. O homem pode ter projetos, mas a resposta certa vem do Senhor. E eu creio que aqui no Brasil existe uma igreja que ora e que estamos orando pela nossa nação, Pai, confiando que a tua vontade, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Fala comigo assim, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Amém, irmãos? Nossa nação é feliz porque o Senhor Jesus é o Deus desta nação. Nós nos consideramos uma nação cristã. Isso é bênção diante de Deus. Amém? Por isso nós estamos proclamando a bênção de Deus sobre o nosso Brasil. Marcos, no capítulo 2, o verso número 1 até o verso número 12. Marcos, no capítulo 2, no verso número 1 até o verso número 12. Depois desses dias, entrou Jesus de novo em Cafarnaum. E logo ocorreu que ele estava em casa. A notícia correu, que Jesus estava lá. Nessa tradução fala em casa. E a Bíblia diz que muitos afluíram para aquela casa. Tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. E anunciava-lhe Jesus a palavra. Alguns foram ter com eles, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se de Jesus por causa da multidão, eles descobriram o telhado no ponto correspondente em que Jesus estava. Fazendo ali uma abertura, baixaram o leito que o doente estava deitado. Vendo Jesus a fé deles, disse ao paralítico: os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas, quer dizer, dos entendidos da lei, que estavam assentados, eles estavam arrazoando, pensando, formulando em teu coração: por que ele fala deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo, Jesus sabendo
com que espírito eles estavam fazendo isso, disse-lhes: por que vocês estão arrazoando em seus corações? Qual é mais fácil? Verso 9. Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e anda, e vai para a sua casa. Então o paralítico se levantou e no mesmo instante tomou o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto que admiravam todos e deram glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Amém, irmãos? Amém? Amém? Você acompanhou aí a palavra de Deus? Então nós precisamos, irmãos, entender alguns princípios aqui nessa palavra que eu acho muito importante. Primeira coisa que nós precisamos compreender é que sempre vai haver necessitados ou necessidade na terra. Sempre vai haver pessoas que precisam ser levados a Jesus. Hoje, quando o pastor Valcir deu essa palavra, eu disse assim para a igreja: eu quero falar a mesma coisa aqui para você. Você se lembra quem te levou para Jesus? Você se lembra quem te levou para Jesus? Quem foi a pessoa que te carregou? Te carregou. Eu estava lembrando que no ano de 83, eu tinha um chefe na TCC, que o nome dele é Fernando Sumizaki. Ele era um chefe do setor administrativo da empresa. Ele tinha uma fábrica aqui em Maringá que era muito conhecida, a Nobreza do Latão. E ele tinha um poder aquisitivo alto, não era muito baixo, não. E aí, um dia, esse Fernando, ele pegou um Passat, que era o carro da época, branco, e foi lá no Sarandi me buscar. Eu e meu irmão. E eu não entendi, eu falava assim para o Senhor: por que um homem com uma posição até financeira elevada vai pegar o carro branquinho, e o Sarandi, na época que nós morávamos lá, não tinha asfalto e era muito pó. E ele pegou aquele carro, foi lá um domingo de manhã me buscar e me levou na igreja. Depois foi lá no domingo à tarde, me levou na igreja. Depois foi lá no domingo de manhã novamente, me levou na igreja. Foi lá no domingo à tarde, me levou na igreja. Eu falava assim, para mim, eu pensava: que interesse que esse moço tem por mim? Eu não entendia isso, irmãos. Eu não entendia. Porque eu achava assim: poxa, ele podia ter interesse por outra pessoa, mas o menino aqui do Sarandi, que não tenho nada para dar de volta a ele, eu era funcionário dele. Eu era office boy. Eu tinha 17 anos. Ele não podia pegar um outro diretor da empresa? Ele não podia ir na casa de um outro gerente da empresa? Não. Ele foi lá na casa de 2 meninos gêmeos que moravam lá no Sarandi. Eu orava a Deus, falava: Senhor, não deixa chover não, que o carro dele vai ficar aqui todo sujo. Mas teve um dia que choveu e eu lembro que ele foi debaixo daquela chuva me buscar. Ele fez isso durante uns 2 meses. E depois eu comecei sozinho. E nunca mais parei. Você lembra de quem te levou ou não? Ou você acha que você veio na igreja por conta própria? A gente precisa ser grato. Isso está fazendo quase 40 anos. Eu me lembro como se fosse hoje. Quem me levou para Jesus. Eu quero sempre ser grato à vida daquele homem. Nunca deixar de ser grato. E um dia eu quero encontrá-lo, eu quero abraçá-lo, e eu quero dizer: valeu a pena. Amém, irmãos? Amém? Pensa um pouquinho em quem te levou. Agradece a Deus. Feche seus olhos.
Isso é profético para você, isso é curador para você. Isso é curador para você. Um dia você estava em casa, talvez deprimido, triste, mas alguém te levou, talvez foi sua mamãe e seu papai, talvez foi sua vizinha, mas alguém te levou para Cristo, alguém te pegou pelo braço, alguém te apresentou Jesus, pagou o preço por você. Pensa nisso, irmãos. Isso é bom, isso te faz bem. E seja grato a Deus por aquela pessoa que te levou para Cristo. Seja grato a Deus por aquele que te levou para Cristo. Aleluia. Obrigado, Senhor, pelas pessoas que nos levaram ao Senhor. Nós estávamos perdidos. Ó Deus, e como estes 4 homens aqui levaram aquele paralítico, um dia alguém nos levou. E nós queremos ser gratos ao Senhor, Pai. Porque muitas vezes nós não temos condições de ir, mas alguém tem a visão. Alguém se esforça. Alguém ora por nós. E alguém nos traz, mesmo carregados. Quantas pessoas chegam a Jesus deprimidos? Quantas pessoas chegam a Jesus? Ah, Jesus. Sem nenhuma condição, mas o Senhor levanta o ânimo de cada um. E o Senhor cura cada um. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém? Fala para o Senhor, muito obrigado, Senhor, por aquele que me levou para Cristo. Amém? Isso é bom. Isso faz bem. Eu e a Roseli, às vezes, recebemos algumas pessoas deprimidas. E uma vez chegou uma pessoa bem deprimida ali em casa. E nós pudemos orar, abençoar, levada por alguém. E hoje a pessoa é do Senhor Jesus. Muitas pessoas nós fizemos isso na nossa caminhada, porque um dia alguém fez por nós. Amém? Graças a Deus. Lembra da Madalena, Laide? Ela que te levou para Jesus, né? Ela, o Paulo e outras pessoas da família. Me lembro dela, viu? 85, 86 anos de idade. 40 anos atrás. Estava lá a irmã Madalena levando a Laide para Jesus. Graças a Deus. Lembre-se de quem te levou para Cristo. Os jovens que estão aqui, ó, alguém te levou. Ah, pastor, foi a mamãe. Sempre eu fui da igreja, mas ela veio, ela te trouxe para Jesus. Graças a Deus. Irmãos, quando nós olhamos para esse texto, olha aí, por favor. Dá uma olhadinha no capítulo 1, no capítulo 2, no versículo 1. Depois destes dias entrou Jesus de novo em Cafarnaum. Irmãos, deixa eu falar uma coisa aqui, ó. Jesus, ele é... Uma coisa que eu admiro em Jesus é que Jesus vai passando pelos lugares. Jesus vai passando. Jesus, ele tem um projeto. E o projeto de Jesus, desde que ele nasceu, foi ir para Jerusalém. Ele já sabia de todo o projeto de Deus na vida dele. Ó, algo importante para você. Uma dica que vai te trazer paz, vai te trazer tranquilidade, vai te trazer certeza, vai te trazer convicção e vai te livrar de preocupação. Tenha em mente claramente para você o projeto de Deus para a sua vida. Não fica procurando, tem gente que parece que fica procurando o que Deus quer para mim hoje, o que Deus quer para mim amanhã, o que Deus quer para mim a semana que vem. Ai meu Deus, essa semana eu estou bem. Ah Jesus, essa semana eu não estou bem. Parece que Deus mudou comigo. Não, irmãos. Deus não muda, amém? Amém? Nós que mudamos. É nós que mudamos, Deus não muda. Deus tem um projeto para você já definido, determinado, escrito. Amém? Amém? Fala assim comigo: todos os dias estão escritos no livro de Deus os meus dias. Amém, queridos? Estão escritos no livro de Deus os seus dias. Está escrito, está determinado, está... Irmãos, isso nos traz tranquilidade. O projeto de Deus na nossa vida já está determinado.
E sabe qual que é o versículo do projeto de Deus na minha vida? Que eu creio que você, cada um talvez tenha um outro versículo, mas eu creio nesse versículo. Que a manifestação de toda a plenitude de Deus é Cristo em mim. Completamente homem. Amém, queridos? Cristo não é bebê. Já faz 2000 anos que o mundo fica colocando Cristo num cestinho todo final do ano e chamando ele de bebê. Mas ele já cresceu, ele já morreu, ele já ressuscitou, ele já está à destra de Deus, ele está reinando, amém? Jesus não é bebê, Jesus é homem, homem de dores. Então esse Jesus homem, esse Jesus Senhor, esse Jesus Salvador, esse Jesus já determinou todos os dias da minha vida e da sua vida, amém, querido? Toma isso com posse. Então Jesus ele tem esse projeto para nós, e Jesus vai passando pelas aldeias. Se você pegar Marcos capítulo 1, Marcos 1, 9, 14, 16, 21, 22, 32, 33, 34, 35, 39. Se você pegar Marcos capítulo 2, verso 2, verso 13, verso 18, verso 21, Marcos capítulo 3, verso 7, verso 13, e assim sucessivamente, principalmente os 3 primeiros capítulos de Marcos, você vai ver esse Jesus que sai, esse Jesus que sobe, esse Jesus que caminha, esse Jesus que entra, esse Jesus que sai, esse Jesus missionário, amém, irmãos? Esse Jesus que não para, esse Jesus que cura, esse Jesus que sobe o monte, que desce o monte, que vai para Galiléia, que vai para as montanhas, esse Jesus que vai para os mares, esse Jesus que entra nas aldeias, entra nas cidades, entra nas igrejas, entra nas sinagogas, esse Jesus que não para. Então Jesus tem um projeto, sempre caminha. Jesus caminha sempre para frente. Amém? E Jesus fala assim, vinde após mim. Ai, pastor, mas Jesus não para mim? Ele para caminhando. Só ele tem esse poder, né? Ele para você, ele te ouve, ele te escuta, mas ele não fica parado por causa de nós. Ele continua com o seu projeto. Amém, irmãos? Eu vejo isso muito claro quando Jesus chega para o moço jovem. E a Bíblia diz que esse moço chega para Jesus e começa a declarar aquilo que estava no coração dele. Jesus falou para ele, olha, vai, vende tudo que você tem, um jovem rico. Vende tudo, vem e segue-me. E a Bíblia diz que o jovem saiu triste. E Jesus não foi atrás dele, falando, não, jovem, você não entendeu bem, não é isso que eu quis dizer. A Bíblia diz que o jovem saiu e foi embora. E Jesus continuou o seu projeto. Irmãos, olha aqui para o pastor. Adulto em Deus, crescido no Senhor, entende que é nós que precisamos caminhar onde Jesus está indo. É nós que precisamos caminhar. Vinde a mim, aprende de mim. É nós que precisamos aprender dele. Aprender dói. Fala comigo, aprender dói. Fala comigo, aprender dói. Dói aprender. Pensa que é fácil? Foi fácil, Adriano, você ficar quantos anos lá? 6? 4 anos. Não foi fácil, né? Às vezes doía, né? Doía por quê? Porque às vezes aprender dói. Tem gente que quer aprender sem sentar, sem ter paciência. Jesus precisa que você possa sentar, ter paciência, e Ele vai te ensinando, e Ele vai te levando para onde Ele quer. Sabe qual que é o projeto de Jesus nesse tempo? O maior projeto de Jesus, sabe qual que é? Preparar a igreja para o encontro com Ele mesmo, através do Espírito Santo. Sabe quem está preparando a igreja? O Espírito Santo. Sabe quem está moldando a igreja? O Espírito Santo. E Jesus está olhando com grande expectativa
Porque em nome de Jesus, que seja hoje, Senhor, essa trombeta vai soar e nós vamos subir ao Senhor em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém? Ele está preparando a igreja para a sua segunda vinda. Ele não vai mudar esse projeto. Ele não vai mudar. Pelo contrário, a Bíblia diz que ele vai vir mais cedo. Ele vai retardar a sua vinda antes que todos, ou muitos, né? A palavra é muitos, se desviem, se esfriem. Jesus tem um projeto de vida para mim e para você. A Bíblia diz que Jesus de novo entra em Cafarnaum. Fala mais devagar. Cafarnaum. Ele entra ali naquela cidade e vai para uma casa. E é interessante, irmãos, que onde Jesus está uma multidão. O texto fala que naquela casa, olha, o Toninho pregou aqui domingo passado, que palavra linda, né? O Toninho falou sobre influência, né? Os influenciadores digitais desse tempo, né? Que tem muita seguidor, mas não existiu e nem vai existir na história. Foi isso que o Toninho deixou enfatizado. Que Jesus Cristo, nosso Senhor, foi o maior influenciador da história da humanidade, não vai existir outro igual. Amém? Ele não precisou de telefone, ele não precisou de internet, ele não precisou de celular. Ele não precisou nem escrever, porque ele nem escreveu, ele mesmo, de próprio punho, daquilo que ele fez. Ele só precisou ser Jesus. E bilhões, sabe quantos bilhões? Depois eu estava vendo, Toninho, da sua palavra. Sabe quantos bilhões de cristãos tem hoje, na face da terra hoje? 2 bilhões. E mais ou menos 160 milhões de cristãos hoje na face da terra. Amém, irmãos? Hoje, vivos. Agora, quantos bilhões que já morreram desde Jesus? Jesus continua influenciando a nossa vida. Amém, irmãos? Jesus continua enchendo lugares. Jesus continua sendo o Senhor, que quando a palavra dele é ministrada, é pregada, o povo se reúne. Eu fui, semana passada, eu e a Roseli estivemos lá em Itajaí. E aí meu irmão estava lá conosco, a gente tomou um café e foi para lá, para o local. E eu cheguei lá mais ou menos 10:50. 10:50. Eu e a Roseli achamos que nós íamos encontrar lugar fácil. Porque o culto das 9 da manhã, nós chegamos 10:50, eu falei, acho que nós vamos conseguir o lugar. Irmãos, quando nós chegamos lá, não tinha lugar mais na igreja. 1.500 lugares embaixo, lotado. E mais 270 em cima na galeria, lotado, totalmente lotado. E aí a Roseli foi com a minha cunhada lá para frente, alguma diaconisa arrumou 2 lugares para ela. E eu fiquei com meu irmão, fiquei em pé um pouco. E depois uns diáconos arrumou 2 lugares bem no final da igreja, quase na última. Mais de 1.700 pessoas ali. Naquela igreja. Onde Jesus está, a multidão está até hoje. Amém, irmãos? Muitos lugares. Por que vocês estão aqui hoje? Por que vocês vieram? Porque Jesus está aqui. Amém? A Bíblia diz, olha o texto, capítulo 2, verso 1, que ele entra naquela cidade. Olha o versículo 2, uma multidão afluiu para aquele lugar. Tantos que a porta não estava lotado ali. Por quê, irmãos? Porque Jesus anunciava-lhes a palavra de Deus. Amém? Jesus anunciava-lhes a palavra de Deus. Onde tem um anúncio da palavra de Deus, as pessoas estão prontas para ouvir. Onde está o anúncio da palavra de Deus? Aonde está o anúncio da palavra de Deus? E aí o que aconteceu? Olha o versículo 3.
Quando a palavra de Deus que diz que a porta estava cheia, lotada, e Jesus estava anunciando a palavra de Deus, aconteceu um fato, que um paralítico precisou ser levado por 4 homens. O versículo, e vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4 homens. A Bíblia diz que esses 4 homens chegaram ali para levar um paralítico diante de Deus. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, ó. Agora em nome de Jesus, tá? Você vai lembrar de uma pessoa que você precisa levar para Jesus. Uma pessoa. Eu já lembrei de uma aqui agora, que eu preciso conduzir para Jesus. Lembrei de uma pessoa, uma. Ai, pastor, mas tem esse. Não, lembre de uma só. Que nós estamos em... Que dia que é hoje? 11 de setembro. 11 de setembro. Se você pensar 11 de setembro, 11 de outubro, 11 de novembro, 11 de dezembro. Tem 4 meses ainda, 3 meses, né? Final do ano, para você levar essa pessoa para Jesus. É muito tempo. Mas pensa nessa pessoa. Irmãos, nós precisamos nos preocupar. Hoje o Valcir falou, é uma verdade, nós estamos muito assim, sabe aquele... nós estamos com a nossa salvação, nós estamos bem, nós estamos num lugar de conforto espiritual, mas isso não pode acontecer. Nós precisamos levar alguém para Jesus. Ô pastor, quanto custa levar alguém para Jesus? Quanto custa? Quanto custa levar alguém para Jesus? No meu caso, custou para o Fernando tempo, dinheiro do combustível que ele ia lá me buscar, me levar, me trazer à tarde, me levar de novo 4 vezes por dia. Custou oração. Aí, irmãos, alguém nos traz para Jesus, às vezes custa mais do que isso até. E às vezes quando é para nós levarmos alguém para Jesus, a gente fecha o coração. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Seu carro já foi usado para você levar uma pessoa para Jesus? Ou Deus te deu o carro só para você deixar ele na garagem? Pastor, ora pelo meu carro, um carrão que Deus me deu. Aí a pessoa nunca traz ninguém para Jesus nesse carro. Não dá uma carona, não faz nada. Irmãos, nós precisamos pensar nisso. Precisamos pensar nisso. Senão, irmãos, a nossa vida... Esses 4 homens, olha o texto. Eles levaram um homem para Jesus. Pastor, o que eles tinham? 4 coisas. O que esses homens tinham na minha concepção? Olha, pode anotar aí, ó. Esses homens, esses 4 homens, eles tinham visão de que alguém precisava para Jesus. Eles tinham visão de alguém que estava sem condição de ir para Jesus. Eles tinham visão. Eles tinham determinação, porque não é fácil. Irmãos, se transporte para o tempo. Isso não é regressão. Só pensamento de pessoas. Exercício de geográfico. Se transporte lá para o tempo. Tá, você está lá, você vê uma casa que está lotada de gente, Jesus está lá dentro. Aí você precisa levar alguém para Jesus, mas a rua é estreita, como Jerusalém antigo é. E você não consegue levar essa maca sozinho para cima, porque é uma maca. Quando a pessoa está numa maca, você sabe que pesa mais, né?
Parece que ela deixa o corpo todo, não é assim? O pessoal que cuida aí dos doentes sabe, né? Né, Lu? Não é, Márcio? A pessoa parece, né? Fica mais pesado. Tá, a pessoa está na maca lá, está na cama. E a pessoa precisa ser levada lá para cima. Irmão, se não houver determinação, a pessoa não consegue. Então eles tinham visão, eles tinham determinação. Outra coisa que eles tinham, criatividade. Eu vou falar na frase minha, tá? Já que não dá por aqui, eu vou por aqui. Irmãos, se fosse um de nós, talvez ele desistir. Facinho. Ah, nós tentamos, né, Deus? Nós tentamos, o Senhor sabe, conhece o nosso coração. Nós viemos até aqui, mas não deu. Eles tinham criatividade, um deles talvez, Então tá lá, tá eu, Márcio, Toninho e o Riva. Vamos levar uma pessoa para Jesus. Aí um de nós 4 pensa, fala, pastor, não dá por aqui, mas eu tenho uma ideia. Vamos levar esse homem por cima? O que vocês acham? Talvez fosse para o nosso dia aqui e falar, não, rapaz, você está ficando... Não dá. Que ideia é essa? Não fala alto não, todo mundo está ouvindo aqui. Levar por cima. E imagina o jeito das casas que era de primeiro. Né? Talvez o madeiramento era diferente, eu não sei, tem que fazer um estudo aqui como é que era o tipo de telhado, né? Mas não era fácil, mesmo que fosse o telhado mais simples, não era fácil, não era uma missão fácil. Então eles tiveram visão, você precisa ter visão para levar alguém para Jesus. Você precisa ter determinação para levar alguém para Jesus. Você precisa ser criativo. Hoje, nós precisamos ser criativos para levar as pessoas para Jesus. Usa criatividade. E eles tinham cooperação um com o outro. Quem gosta de futebol sabe. O maqueiro, os 4 maqueiros, né? Pega na internet lá e abre assim, os maqueiros se atrapalham quando vai levar um jogador. Por quê, irmãos? Porque um, às vezes, vai numa velocidade e outro vai em outro. Os 4 lá tinham que ter cooperação, eles tinham que ir na mesma velocidade. Os 4 tinham que fazer força. Irmãos, olha aqui, pastor, quando você está sozinho, você pode ir mais rápido, mas você não vai mais longe. Eu e a pastora Roseli fomos pregar numa igreja e eu fiz uma dinâmica. Agora eu vou fazer mais certo agora, no dia que eu for fazer de novo. Eu dei uma bala para cada marido. E pode ser para a esposa junto, não tem problema. Só que lá eu fiz uma bala muito fácil agora eu vou, sabe aquela que você pega e aperta bem assim? Aquelas mais duras. Eu fiz uma bala tão gostosa, aquelas de chocolate, grandona. Agora eu vou dar uma balinha daquela mais simples e vou apertar bem. Aí eu falo assim pro marido ou para a esposa, abre essa bala só com uma mão sozinho. Só com uma mão só. Tenta abrir uma bala só com uma mão sozinho. Teve uns 2 lá que conseguiu, porque a bala que eu dei era muito fácil. Agora não, agora eu vou apertar bem o decinho. Quero ver abrir. Não abre, irmãos, é difícil, pode até abrir, mas demora. Agora, a dinâmica é pede para ela te ajudar. Ou pede para ele te ajudar. Abrem 2 para vocês verem. Por que a gente luta sozinho com as lutas? Por que a gente fica sofrendo sozinho com as coisas, sendo que tem alguém do nosso lado que pode nos ajudar?
facilitador. Esses homens facilitaram um para o outro a questão de levar alguém para Jesus. Facilitador. Seja um facilitador. Pastor, o senhor não conhece aquela pessoa. Ela não vai. Vai sim, irmãos. Ela vai em nome de Jesus. Amém? Ela vai. Ela vai. Sabe por quê? Porque ela precisa de ajuda. O paralítico não negou ajuda. O paralítico, ele era paralítico, mas ele era uma pessoa, né? O raciocínio normal. Ele podia falar, olha, obrigado, vocês tentaram me trazer até aqui, não deu. Muito obrigado pelo esforço, mas eu vou ver aqui o que eu faço, vocês podem ir para casa, me deixa aqui na porta, eu dou um jeito, depois que Jesus sair essa multidão, Não, irmãos, o paralítico, ele se deixou ser levado para cima. Não é fácil também. Quando está anestesiado é uma coisa, mas quando a pessoa está consciente, imagina a cena subindo, aqueles bombeiros que às vezes cai uma pessoa lá, um acidente de carro, vocês sabem o sofrimento que é para eles trazerem uma pessoa para cima. Pensa numa pessoa que você precisa levar, mas não pense que essa pessoa que você vai levar é fácil levar. Não pense. Às vezes vai te dar trabalho. Às vezes você vai precisar de outros. Às vezes você vai precisar de criatividade. Às vezes você vai precisar de cooperação. Às vezes você vai precisar de uma visão muito ampla. Mas ninguém é impossível de ser levado. Olha, eu estou falando com mães aqui que filhos precisam ir. Que eu conheço a história. Eu estou falando com pais aqui que filhos precisam ir. Eu estou falando com tios que sobrinhos precisam ir. Eu estou falando com irmãos que outros irmãos precisam ir. Eu estou falando com pessoas aqui que tem alguém da família que precisa ir. E sabe quem que é essa pessoa que vai levar? É você. A Bíblia diz que quando eles chegaram com aquele homem, vieram no horizontal, né? Chegaram e colocaram aonde Jesus estava. Olha o texto, o verso 5. Jesus vê a fé deles. Olha lá o texto. Vendo a fé, fala comigo, deles. Vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os seus pecados. Agora, irmãos, sempre tem alguém para criticar, né? Os escribas estão sempre por aí, os entendidos. A Bíblia diz, olha, irmãos, esses homens não viram o esforço desses 4. Esses homens não viram a misericórdia de Jesus. Esses homens não viram a necessidade do paralítico. Sabe o que eles viram? Por que ele fala assim? Eles estavam preocupados que Jesus tinha perdoado o pecado deles. E eles falaram, por que ele fala assim, se só Deus pode perdoar os pecados? Irmãos, a primeira coisa que Jesus ofereceu para esse homem foi a salvação da sua alma. Essa parte, preste bem atenção nessa parte agora que eu já estou indo para o final. Essa parte principal do texto. Quando eles arrazoavam em seu coração que Jesus tinha feito... Porque Jesus tinha falado para eles assim, para o homem, perdoados são os seus pecados. E eles começaram a questionar, quem é esse que perdoa o pecado? Se é só Deus? Jesus, ele inverte a necessidade aqui, porque a necessidade maior era de cura física, não era? Aqueles 4 se esforçou,
tiveram a visão, tiveram criatividade, tiveram cooperação para levar alguém que estava precisando de cura física ou espiritual. Física ou espiritual? Física ou espiritual? Física. Aí Jesus dá uma cura além da física, espiritual, porque é isso que interessa, irmãos. Igreja, em nome de Jesus, qual que é melhor para você, qual que é maior, qual que você tem buscado ao Senhor, pelas coisas naturais ou espirituais? A Bíblia diz que Jesus disse para ele: perdoados estão os seus pecados. O que é isso? É cura espiritual, é salvação da alma. Isso que é importante. Aí isso me leva àquele texto que diz assim, que é melhor você entrar. Esses dias teve uma situação aí, o pastor Valcir estava falando, que uma pessoa perdeu a perna num acidente. Foi amputada a perna da pessoa num acidente que teve de moto, alguma coisa assim. E alguém da igreja conhecia. E aí foram questionar o pastor, perguntar para o pastor: pastor, meu Deus do céu, olha aí o que aconteceu com a pessoa. Aí o pastor lembrou do texto, que é a única coisa que às vezes consola, né? Porque já tinha acontecido o fato, não tinha mais jeito de voltar atrás. E o fato é melhor que a pessoa às vezes perca uma perna, mas entre no reino dos céus. E a Bíblia fala sobre isso. É melhor que você entre no reino dos céus. Aí a Bíblia fala de outras coisas, né? Fala de olho, fala de mão, fala de perna. É melhor que você entre no reino dos céus sem um dos seus membros do que ir para o inferno com todos. Eu prefiro entrar no reino dos céus. O que Jesus estava falando para esse povo aqui? Olha, eu estou dando salvação para ele, muito maior que a cura física. Mas não, irmãos, eles não aceitaram. Mas o próprio Jesus disse assim, olha lá, o verso. O verso número 8 diz que Jesus percebe o coração e o espírito deles. Isso aí é importantíssimo a gente compreender. Ó, eu estou falando aqui, eu estou olhando nos olhos. E no meu também, né? Vocês estão olhando no meu, mas Jesus vê o nosso coração. Jesus sabe o que cada um aqui está pensando. Jesus sabe o que você pensa por dentro. E a Bíblia diz que Jesus, sabendo que eles estavam assim, pensando assim, olha o que ele fez. Verso 8. Jesus, percebendo logo, por seu espírito, que é o espírito que testifica as coisas espirituais, que eles estavam arrazoando em seus corações, ele diz: por que vocês arrazoais sobre as coisas, essas coisas no vosso coração? Aí Jesus, no verso 9, diz assim: qual é mais difícil dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta, toma o teu leito e anda? E o verso 10, ele completa: ora, para que vocês saibais que o Filho do Homem tem autoridade tem autoridade para perdoar os pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta, toma o teu leito e vai para a sua casa. Jesus cura a ferida. Tem uma música que diz, né, da Ana Paula, podia até colocar ela depois no final. Aquela que fala que ele cura a ferida e sara. Ele cura a ferida e sara. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé? Vamos ficar de pé todos. Nós já estamos encerrando. Eu quero encerrar essa palavra com o verso 12. A palavra de Deus diz que esse homem se levanta no mesmo instante. Ele toma o leito. Ele se retira à vista de todos. Irmãos, eu já preguei isso em João capítulo 5 também.
E esse texto de João capítulo 5 fala que estes paralíticos, no caso do João capítulo 5, era o homem, vocês lembram do tanque de Betesda, que estava paralítico há 38 anos. Os dois textos falam que eles tomaram um leito e foram embora com o leito. Aí eu fico pensando, por que eles não deixou o leito ali? Era um leito, uma maca, né? Não era uma cama, não tinha jeito talvez de ser uma cama. Era um leito, uma maca. E eles pegaram aquela maca e os dois textos falam que eles levaram embora. Eu fico pensando aqui para mim, né? Qual que era o lugar de dor e de vergonha deles? Era o leito. Qual que era o lugar que eles mais estavam presos? Naquele leito. E aí eu penso assim, Jesus ele transforma este lugar de dor e de vergonha e de sentimento que a pessoa não pode se levantar sozinho. E eu penso assim, Dona Lourdes, do troféu da vitória. Eu fico imaginando, Douglas, como que ele sai de casa e como ele chega em casa. Porque ele sai de casa num leito, carregado por 4. E ele chega em casa com um leito nas suas costas. Jesus é o único que pega o lugar da nossa dor e o transforma no lugar da nossa vitória. Porque aí você pode pegar o lugar da dor e levantar como um troféu de vitória. Feche seus olhos um pouquinho, irmãos. Você que está em casa, pense um pouco sobre esse lugar que Jesus quer esse lugar que você precisa ser levantado, que te traz dor, esse leito. Irmãos, tem muitas coisas na nossa vida que precisam ser curadas definitivamente. Precisam ser curadas definitivamente. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor olhe para nós. Que o Senhor nos cure com a sua graça. Esse texto ele é paradoxal. Ele nos mostra nós precisando ir até Jesus e ser curado. Mas ele também nos mostra que é nós que precisamos levar alguém para Cristo, que está precisando de cura. Talvez eu estou falando com alguém aqui que faz muitos anos que não leva ninguém para Jesus. Isso está trazendo tristeza no seu coração. Isso te traz angústia, às vezes peso. Às vezes você se cobra e fala, Senhor, eu preciso levar alguém para Cristo. Eu falei para a igreja hoje lá da sede, eu disse lá no final, a hora que nós oramos pela nação, eu disse assim que não existe uma realização maior de um ser humano se não levar alguém para Jesus. A maior realização de um ser humano é quando ele pega alguém doente, é quando ele ajuda alguém a ser levado para Jesus. E Jesus cura esta pessoa. A maior realização nossa como cristão é quando nós apresentamos ao Senhor alguém que precisa de cura. E essa pessoa é curada pelo Senhor. Então eu queria que você se colocasse nesse lugar também desta pessoa que precisa levar alguém. Alguém aqui pensou no seu irmão. Alguém aqui pensou no seu filho. Alguém aqui pensou no seu cunhado, na sua sogra.
Alguém aqui pensou na sua mãe? Alguém pensou aqui no seu primo, no seu vizinho? Alguém pensou aqui em alguém? Então coloque essa pessoa diante de Deus. Fala: Senhor, eu vou ser cooperador, eu vou cooperar, eu vou ser determinado, eu vou ter a visão, eu vou ser criativo, mas eu vou chegar com esta pessoa ao Senhor. Essa pessoa vai chegar ao Senhor, custe o que custar, custe a Deus o meu tempo, custe, Senhor, o meu esforço físico, custe a minha visão, custe a minha determinação, mas eu vou levar alguém ao Senhor, Pai. Irmãos, pense em alguém, em nome de Jesus. Declare sobre a vida desta pessoa. Declare assim uma palavra para ela: eu vou ser cooperador para te levar para Jesus. Eu vou cooperar com o Senhor para te levar para Jesus. Eu vou te levar, eu vou ajudar a você chegar até Cristo. Eu vou te apresentar diante de Jesus com a sua enfermidade, com a sua luta, com a sua incapacidade de andar pelas próprias pernas. Eu vou te levar até Jesus. Mas também esse texto nos desafia a nos ver como alguém que chegou até Jesus e precisa de cura. Precisa de cura. Precisa de cura. E Jesus está pronto para dizer: levanta-te. Levanta-te. Esta é a palavra de Deus para você hoje. Levanta-te. Levanta-te dessa situação. Levanta-te dessa situação de pornografia. Levanta-te desta situação de fornicação. Levanta-te desta situação financeira. Levanta-te dessa situação de depressão, de opressão. Levanta-te, eu te digo, levanta-te em nome de Jesus. O Senhor está te pedindo para você se levantar. Ele está determinando uma palavra para você: levanta-te. Levanta-te agora, não é para amanhã. Olha para Jesus. Olha para Jesus e levanta-te dessa situação de depressão. Irmãos, em nome de Jesus, eu quero orar por duas situações aqui, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Olha aqui, pastor. Eu quero orar por uma situação aqui, que você sente que você está precisando por causa da depressão. Irmãos, depressão não é pecado só para quem não é crente não, tá?